Oi, turminha, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui mais uma jornada, mais uma maratona. Eu espero que as aulas estejam sendo proveitosas. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Espero que esteja sendo um horário bom e confortável para você estar assistindo essa aula. Então, hoje, essa aula, desculpa uma aula anterior que eu fiz para vocês, a gente ficou 1h20, me perdoem. Eu quero ver se eu consigo marcar no máximo em 1 hora, porque aquele conteúdo eu estava tão preocupada. Na verdade, perdão, isso aí foi na outra turma. Mas se vier acontecer isso com vocês, de eu gravar uma aula muito extensa, eu peço desculpas. Às vezes é só mesmo porque a gente está com conteúdo tão ali, tão bom, que eu fico com medo de quebrar o raciocínio também, né? Mas eu espero que essa aula aqui não se estenda mais de 1 hora, assim, 60 minutos mesmo. Vou trabalhar, vou marcar o cronômetro. A gente vai começar a falar de tecido conjuntivo. Aqui o que eu vou te apresentar de tecido conjuntivo é um pano de fundo dele, do que ele é formado, qual a importância dele. Te apresentar o tecido conjuntivo, assim, vamos dizer assim, mais amplamente distribuído, quando se fala em preenchimento, né, que o tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento, de sustentação. Então, eu vou te falar mais hoje do tecido conjuntivo do propriamente dito, mas antes de entrar nele, vou te falar do que é feito o tecido conjuntivo, os tipos de células que a gente encontra nele, é um tecido que tem muita fisiologia, é vascularizado, não é? O que ocorre nesse tecido, qual a importância dele, principalmente para o tecido epitelial, tá bom? E aí eu já vou te apresentando também nessa aula os tipos de tecidos conjuntivos. Então, assim, vão ser vários momentos, talvez, em que eu vá gravar para que eu consiga dar todo o conteúdo, né, para vocês. Tá só bebendo água. Então, a gente vai buscar trabalhar isso, tá? Então, eu vou começar aqui a marcar o tempo, para eu não pegar muito tempo de vocês. Eu deixo essa mensagem aí para vocês. Gosto muito, tenho como um dos grandes livros da minha vida a Bíblia, que tem me ajudado, me direcionado tanto para a ciência, para ensinado a fazer ciência, me ensinado a relacionar com pessoas. Ela é um livro extremamente tecnológico, para quem não o conhece a fundo, eu sugiro uma leitura. Lógico, ela tem um lado espiritual, eu olho ela com os olhos espirituais, mas fica aí só uma dica do Salmo capítulo 37, né? Esse texto é muito conhecido, e eu espero que esse seja o momento de vocês confiarem no Senhor, fazer o bem, habitarmos nessa terra e nos alimentarmos da verdade, agradarmos do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. E possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará em nossas vidas. Então, esse conteúdo de tecido conjuntivo, eu deixo aqui para vocês como é que eu te apresento já o tecido conjuntivo. Vamos lá então, né? Vamos trabalhar, vamos apontar, vamos estudar. Eu estou gostando muito, gente, das aulas gravadas. Lógico, perder esse contato, assim, é complicado, mas, por enquanto, para o momento é o que temos, até porque o nosso semestre é muito apertado, muito corrido, mas a gente acha que vai conseguir trabalhar, assim, mais no futuro, aulas práticas, tá? Se Deus quiser. Então, vamos lá. Lembra do tecido epitelial que nós estudamos? Está aqui o nosso tecido epitelial. Isso aqui provavelmente é realmente uma pele, como está sendo referenciado, uma pele de padrão mais fino. Isso aqui que vocês estão olhando aqui em cima é a queratina, que é o tecido epitelial do tipo estratificado pavimentoso, né? Propriamente dito. Aqui a gente dividiria isso aqui em regiões, quanto à junção do tecido epitelial e conjuntivo. A gente dividiria na epiderme, que é essa porção mais externa aqui, que é o conjunto da pele com a lâmina e a membrana basal. A derme, a gente teria uma derme mais superficial, que é essa derme papilar, e a gente teria uma derme também um pouco mais profunda, que é essa derme reticular, né? E aí a gente teria a hipoderme, né? Quando a gente fala em epiderme, essa região aqui, nós não temos vascularização. A nutrição das células ocorre na epiderme por meio de difusão, tá? Então, da mesma maneira, o líquido plasmático, ele se difunde de uma célula para outra, levando nutrientes e proteínas conforme essas células necessitam. Mas, se a gente tem uma lesão, um corte mais profundo que rompe essa epiderme e ela entra em nível de tecido conjuntivo, nossa, esse tecido aqui, ele é um cérebro, tá? Ele é constituído por diversos padrões celulares, e agora o que eu vou falar muito para vocês é que cada tecido, de agora em diante,
principalmente quando a gente falar de tecidos conjuntivos, cada tecido tem uma célula que marca esse tecido, então anotem isso aí. Todo tecido conjuntivo tem uma célula específica. Opa, tá? Tem uma célula específica. Uma que marca, que me diz que eu sei qual tipo de conjuntivo eu estou trabalhando, mas aí você pode me perguntar, professor, existe só um tipo? Não, existem diferentes tipos celulares dentro de um tecido conjuntivo. É que a gente classifica essas células assim, enquanto células permanentes, são aquelas células que são constitutivas do tipo de tecido que a gente está estudando, e tem aquelas células que são transitórias. No caso do tecido conjuntivo, que a gente está estudando hoje, quem são essas células transitórias? São células, principalmente do sistema imunológico, tá? Então, vamos lá, quando a gente fala em derme papilar, a gente tem quem nessa derme papilar? Tecido conjuntivo frouxo, tá? Já é um tipo de classificação tecido conjuntivo que a gente apresenta. Por que ele é dito de frouxo? Porque assim, ó, as fibras que estão dispostas neles, elas ficam dispostas de maneira não muito organizada, né? É um padrão de organização, vamos dizer assim, desorganizado, mas que tem a sua função. Então, as fibras, elas se apresentam em vários sentidos, seja no sentido horizontal ao tecido, às vezes seja no tecido perpendicular, seja um redemoinho. O objetivo é que ela consiga manter a sustentação do tecido na forma como ele se apresenta. Então, você vê que as fibras, elas podem se apresentar em vários aspectos, em várias direções. Esse seria uma característica do frouxo. Ele é muito presente justamente logo abaixo de tecidos de revestimento. Por quê? Porque ele permite uma boa vascularização, um trânsito de células muito fácil nele, e é nele também que a gente encontra muitos anexos, principalmente quando a gente fala em pele. Por exemplo, aqui a gente está vendo alguns anexos, a gente está vendo a glândula, a gente falou, né, na aula passada, essa glândula aqui, quem é ela? Meio gordinha, muco transparente, né, que porção é essa? Porção secretora, que tipo de glândula é essa? Uma glândula sebácea, né, a gente coloca. Aqui já poderia ser a continuação dessa glândula ainda, que ela está com uma carinha meio gordinha, e esse aqui são ductos de glândulas, que estão com uma característica de ser glândulas mais, não de padrão sebáceo, mas padrão proteico, né, serosas, vamos dizer assim, então seria mais uma glândula de aspecto sudorípara, né. Aqui também a gente tem aqueles corpúsculos de sensibilidade a calor, a pressão, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Hausen, né, que a gente estudou isso já mais, isso, sistema nervoso, a gente aborda mais isso. E aqui a gente tem um tecido conjuntivo mais reticular, de padrão não modelado. Professor, o que é isso? É porque vai chegar uma hora que a gente vai classificar o tecido conjuntivo entre modelado e não modelado. O que é esse reticular? As fibras formam redes, né, já são redes assim mais justapostas, uma do lado da outra. Ou seja, significa dizer que essas fibras, elas são bem densas, assim, uma do ladinho da outra, para dar mais sustentação ao tecido, tá? Aqui ele tem nutrição, tem vaso, do mesmo jeito. Só que ele busca aqui dar mais, como é que eu te digo? É aqui que quando às vezes a gente, nas mulheres, vamos dizer assim, a celulite, né? É aqui que a gordura se instala. Então, quando a gordura se instala aí, a pele, ela perde aquela aparência lisinha, a gente começa a ver aquelas reentrâncias na pele, né? Então, aprofunda. Então, quando esse tipo de colágeno aí é bem firme, é bem resistente, a pele fica bem lisinha, bem bonita, bem resistente, né? Então, o tecido conjuntivo, quais seriam as características gerais? Isso é muito importante, assim como na aula passada eu te falei de epitélio. Então, vamos lá, a característica geral desse aqui é sustentar. Ele é cheio de matriz extracelular, enquanto que a pele já não tem matriz. Esse aqui tem abundante matriz. Tudo aquilo que eu te mostrei agora era muita matriz. E tem diferentes tipos celulares, tá bom? Essa é uma característica geral, muita matriz e muita célula. Quais seriam as funções gerais, quando a gente fala assim mais em nível de tecido conjuntivo propriamente dito, que abrange praticamente todos os outros tecidos, os tipos de conjuntivo? Então, seria um suporte estrutural para os órgãos, né? O que é esse suporte? A sustentação, que a gente chama de estroma, de preenchimento, tá? Muitas das vezes ele dá a forma para determinados tipos de órgãos, a presença do conjuntivo. Ele também é um meio de nutrição, de troca de nutrientes metabólicos entre o sangue, porque ele é muito vascularizado, e os tecidos que estão subjacentes a ele, ou ao redor dele, como a pele. Ele atua contra a invasão de micro-organismos, por quê? Porque nesse tecido que a gente tem células do sistema imunológico aí residentes ou transitando. Ele é muito importante no processo de cicatrização, porque
É aí que a gente forma o tecido de granulação, que a gente vai ver um pouco mais na frente, mas se você teve aula de imuno, você lembra que o tecido de granulação ele é um produto de uma resposta inflamatória, né, produto de fagocitose. Ele é um tecido, ele é uma porção do tecido que calcifica em função da própria produção de colágeno. Então, o fato de a gente ter fibroblastos, que é uma célula muito característica do conjuntivo, auxilia nesse processo. E ele é um sítio de estocagem de gordura que a gente vê que é uma especialidade do tecido conjuntivo em se diferenciar em tecido conjuntivo adiposo, tá? A gente precisa ter gordura, gordura é necessário, a gente precisa ter as 3 moléculas mestras, vamos dizer assim, da bioquímica, que é carboidrato, proteínas e gorduras, tá bom? Definições gerais, então o que ele faz? Ele estabelece conexão, ele une os demais tecidos, acho que você consegue entender isso, né, por conta dessa importância que ele tem de sustentar, preencher e nutrir. Sustenta e mantém a forma, já tinha falado antes, ele é o caminho para que vasos e fibras nervosas transitem, consigam chegar em outros tecidos, como no caso a pele. Isso aqui é muito importante, que a gente já tinha estudado no tecido epitelial, que uma boa parte dos tecidos epiteliais tem origem do ectoderma. A gente viu que não são todos que tem, né, então por isso é bom deixar claro. Mas a gente vê agora aqui também que o tecido conjuntivo, ele tem uma origem de qual tecido? Do mesodermo, ou seja, do terceiro folheto embrionário, que é justamente após o processo de gastrulação. Então, vamos lá, aqui a gente vai te dar um quadro, isso aqui é muito importante, anotem esse quadro no caderno, escrevam esse quadro, porque aqui eu já estou te dando o amparato de tudo que a gente vai ver de tecido conjuntivo, tá? Esse aqui é um resumão de tudo já de tecido conjuntivo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em tecido conjuntivo, professora, como é que eu já classifico os tecidos conjuntivos? Uma classificação geral são 3 tipos. Ou ele é dito como tecido conjuntivo propriamente dito, se ele não se enquadra num padrão de tecido conjuntivo propriamente dito, ele se tornou um tecido especial, tá? Ele se diferenciou desse padrão propriamente dito. Então, vamos dizer que aqui o propriamente dito, ele está na faculdade, o tecido conjuntivo especial, vamos dizer assim, que ele fez um MBA, tá? É como se fosse o MBA, e aqui é a graduação. Opa, vocês vão entender aí, anota aí, é só para dar tempo de vocês irem anotando, tá? Então, aqui é a graduação, aqui é o MBA. Professora, e o que é o padrão embrionário e mucoso? Pois é, boa pergunta, como é que eu faço essa analogia contigo? Eu diria também que ele é um outro grau de especialidade, mas assim, não é que ele, se não foi conjuntivo propriamente dito, ele se passou a ser especial. Não, eu digo que ele vem já de uma origem muito peculiar, né? Ele precisa existir. Por quê? Porque esse tecido que principalmente está presente no cordão umbilical, né? Então ele simplesmente existe. Todas as mulheres, principalmente quando a gente fala em sexo feminino, né? Vai estar presente, tá bom? Principalmente quando a gente fala em mesenquimal, tá? Então, ele é um tecido que tem que existir, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser de 2 tipos, ou frouxo ou denso. O frouxo é que as fibras se encontram de formas muito irregulares. As fibras, elas estão distribuídas em várias direções. O que eu estou tentando te desenhar é isso aqui, fibras. Que fibras são essas, professoras? Colágeno, elastina, tá? Reticulina. E assim, elas não são densas, não são bem justapostas, e ele tem muita célula, tá? Esse tecido conjuntivo frouxo tem muita célula. O denso já é o contrário que eu estou te falando agora, ele tem menos células, e as fibras, elas já estão dispostas de maneira um pouco mais próximas uma das outras, tá? Não que elas sigam, às vezes, o mesmo sentido. Elas têm um grupo que forma o mesmo sentido, um outro vai em outro sentido, mas elas estão mais justapostas, tá? Bem do ladinho uma da outra, por isso que dá essa densidade maior. O frouxo é isso, elas estão mais jogadas, as fibras, diferentes posições. O denso não, elas estão mais do ladinho uma das outras. Aí o que diz se ele é modelado ou não modelado, é isso. O modelado, o nome já te fala, me lembra de uma modelo, né? Segue um padrão assim, querem colocar um padrão de beleza, né, pra gente. Mas enfim, as fibras, elas seguem um padrão, tá? A tendência delas é terem um padrão de direção. Porque geralmente esse modelado, ele busca atender a função de um órgão específico. Então, por exemplo, pense em ligamentos aí, pense em tendões. Então, o ligamento e o tendão, geralmente, ele vai seguir o movimento do músculo, né? Então, seja na relação músculo-osso, que é o ligamento que está unindo ali, ou seja o tendão, né, que é músculo-músculo. Então, a contração, ela é em um único sentido, tá?
Então, por isso que geralmente ele segue esse padrão. Estou te dando esse exemplo bem direto. O não modelado, as fibras, elas têm alguns sentido, outro sentido, tá vendo? Já tem sentidos diferentes dentro, mas elas buscam também atender uma tensão tecidual. E aí, quando a gente fala, então, nesses padrões de quem modela e não modela as fibras, a gente tem colágeno e elastina. Professora, e onde é exemplo onde eu posso encontrar esse não modelado? Naquela figura que eu te mostrei logo no começo da aula, lá o que a gente chama de derme reticular, né, aquela mais profunda, seria um padrão não modelado, tá? E aí, tá, saiu desse nível de preenchimento de estroma, não é um tecido conjuntivo propriamente dito, ele se tornou agora um tecido conjuntivo especial. Aí você vê que ele se diferenciou mesmo para atender um padrão específico da nossa fisiologia. Então, ele passou a ser do tipo adiposo, ou ele passou a ser do tipo cartilaginoso, ou ele é tecido ósseo, ou ele é reticular hematopoético, ou ele é sangue. Esse aqui eu não vou ministrar com vocês, eu deixei para a professora Rafaela entrar em detalhes com vocês, tá? Porque senão fica muito extenso, como eu ainda vou dar tecido nervoso, tá bom? Então, vamos lá. Então, depois a gente vai ter uma aula só de tecido adiposo, uma aula só de tecido cartilaginoso e uma aula só de tecido ósseo. Hoje a gente vai buscar trabalhar esse primeiro item aqui com vocês, tá? Essa é a primeira aula. Espero que tenha dado para acompanhar. E hoje também eu vou te apresentar um pouquinho do embrionário. Se não for nessa aula, é em uma outra aula, se não tiver nessa aqui. Então, vamos lá. Professora, qual é o primeiro conteúdo que a gente vai ver dentro de um tecido conjuntivo? Células. Anote aí os tipos de células. A matriz extracelular, que são essas fibras, essas proteínas, e as células. Então, essa matriz extracelular é formada de proteínas, tá? Essas proteínas, elas podem ser de duas maneiras, fibrosas e não fibrosas, tá? Solúveis e não solúveis. Geralmente, o padrão de proteína não solúvel, ela entra nesse grupo de proteínas fibrosas. As solúveis não é que seja não fibrosa, não. A não fibrosa pode ser uma reticulina, do mesmo jeito, tal, tudo. Mas as solúveis, a gente vai te mostrar mais aqui na frente, a proteoglicanas, né, aminoglicanas, são proteínas que são muito importantes para sustentar e deixar a pele com viço, né, deixar, quem for trabalhar com estética, isso aqui um pouco a gente já começa a analisar no futuro, agora. Então, ela tem uma substância fundamental necessária, ou seja, ela tem água, tem sais minerais, tem proteínas solúveis, tem proteínas fibrosas, tem células residentes, lembra que eu te falei, que marca esse tipo de tecido, e tem células transitórias. Já vou te falar quem é cada uma. A variação desses constituintes vai depender do tipo de tecido conjuntivo que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente vai ter só variação, às vezes, em quantidade, às vezes a presença de uma célula em um e a ausência em outro, tá? Porque vai depender do tipo de tecido conjuntivo. Então, a gente tem, por exemplo, tecido mucoso, desde um tecido de mucosa até o tecido ósseo. Vê como varia muito, desde um tecido tão mole, tão secretor, a um tecido que, assim, em visão fisiológica, né, não secreta, né? Ele compartilha minerais, como o caso do tecido ósseo, tá bom? Então, é muito amplo. Então, quem são as células do tecido conjuntivo? Residentes, são aquelas que são produzidas no local e lá ficam para manter a vida daquele tecido. E são células que se regeneram, tá? Quem são células transitórias? Aquelas que vêm de outros tecidos, migram, passam por ali e habitam temporariamente nesse tecido conjuntivo, tá bom? Quando a gente fala em células de tecido conjuntivo, a gente tem esse mapa aqui que te apresenta diferentes tipos celulares. Você vai dizer, nossa, professora, mas eu estou olhando esse mapa aqui, eu estou lembrando mais de imunologia do que de entender tecido conjuntivo. Mas é isso, meu bem. O tecido conjuntivo, ele é um tecido muito democrático, tá? Ele é o Estado democrático de direito, que a gente tem ouvido falar muito isso hoje. Vamos dizer que ele é a junção dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, tá? Ele faz a legislação dele local, só que ele tem uma porção que vai executar. É interessante isso mesmo, essa comparação, porque as células, por exemplo, do sistema imunológico, são elas que vão executar a resposta imunológica, não são células do tecido conjuntivo, elas participam, elas só dão uma legislação de que o local não está bem, mas que desrespeitou alguma lei. E aí quem executa seria o sistema imunológico, vamos dizer assim. E tem aquele que faz as leis, né, de um certo modo, porque também tem terminação nervosa que direciona para que o organismo responda. Então, às vezes essas comparações surgem, viu, gente, na hora, assim, na minha cabeça, essas analogias. Eu agradeço a Deus por esses insights, assim, às vezes, quando vem. Então, é isso. Então, a gente tem circulação sanguínea, tá? Não é que a hemácia tá lá sozinha, não. O sangue, a gente tem circulação sanguínea. Pela circulação sanguínea ou pela circulação linfática, a gente tem células do sistema imunológico, tá bom?
A gente tem em vários estágios, talvez até de ativação, dependendo de uma resposta imune que esteja ocorrendo no local. A gente tem as células de Langerhans, são as células gigantes, né, que a gente fala, que são células que estão ali presentes, que auxiliam muito na resposta imune. A gente tem, por exemplo, um osteoclasto. Quando eu for falar em osteoclasto, a gente está falando mais em tecido ósseo. Aqui esse quadro está incompleto, aqui eu poderia colocar fibroblasto também, não tem fibroblasto, né? Está faltando colocar aqui, você pode anotar. Entraria aqui fibroblasto, entraria aqui osteoblasto, né? Entraria aqui osteócitos, fibrócitos, porque não é só células do sistema imune e células do sistema nervoso que tem no tecido conjuntivo. Se eu te apresento isso, é porque eu estou dizendo assim, esse é um grupo exclusivo de células transitórias, se você concordar comigo, tá? Mas quem seriam as células residentes mesmo? Um osteoclasto é uma célula que reside no tecido conjuntivo. De que tipo? Ósseo. Se você anotou fibroblasto, ela é uma célula que reside no tecido conjuntivo. De que tipo? Frouxo, tá? E geralmente também em membranas de revestimento de alguns outros tipos de tecidos, que é a capacidade que tem de se regenerar, sabe? São células mesenquimais, que a gente vai falar mais na frente. Então, quando a gente fala em células de tecido conjuntivo, a gente usa muito esse termo células mesenquimais, né? Que é o que eu quero mostrar para vocês. Mas tá aqui, ó, aquele quadro de antes seriam mais as células transitórias, tá? Essas aqui transitam muito, tá bom? O osteoclasto é uma célula bem diferenciada, ela tem um padrão de fagocitose muito interessante no tecido ósseo. Aí, se a gente fala de célula tecido conjuntivo mesmo, né, que estão lá no tecido conjuntivo, que marca o tecido conjuntivo. Esse aqui é o grupo de células permanentes, anota aí, tá? Número, esse aqui são as células permanentes, vou colocar assim, opa. E essa outra aqui são células transitórias, anota aí, anota aí. Anotar é importante, você tem que anotar, você tem que escrever, para que você consiga entender mais o processo. Então, a gente tem células do tecido mesotelial, células mesoteliais, a gente viu que a gente tem mesotélio, são tecidos de revestimento de cavidades externas. Então, abaixo desse tecido mesotelial, a gente tem um tecido ali conjuntivo muito adjacente, então seria o mesotélio. A gente tem as células do endotélio, né, que também tem tecido conjuntivo logo abaixo dessas células da musculatura lisa, né, vamos dizer assim, e as células do tecido conjuntivo propriamente ditas. Olha aqui o fibroblasto, lindo fibroblasto, fantástico fibroblasto, é a célula produtora do colágeno, ninguém quer deixar de ter colágeno hoje, vamos dizer que é a célula da juventude, tá bom? Da sustentação, da fibra, essa célula é regenerável, a gente está sempre produzindo novas células de fibroblasto, o que diminui, às vezes, é a atividade dela em produzir colágeno, tá? Por isso que a gente fala que a gente tem que ativar fibroblasto, né? Quando usa aí os botox, quando dá traumas na pele, seja físicos, seja biológicos, né, sejam enzimáticos, é para que haja no núcleo dessa célula aqui para que ela volte a sintetizar mais colágeno. Eu vou te apresentar depois por que isso. A célula adiposa nada mais é do que uma célula, um dia que era um padrão fibroblasto, ela passou a ser preenchida por gordura, então ela tem um papel importante também metabólico. A gente fala aqui de um condroblasto, é uma célula presente nas cartilagens, tá? E ela se segmenta em condrócito, então o fibroblasto ele também polariza para fibrócito, você pode anotar. Um fibroblasto ele pode estar fibrócito ou pode estar fibroblasto, o condroblasto pode estar condroblasto ou pode estar condrócito. E a gente tem um osteoblasto, né, que é uma célula do conjuntivo presente no tecido conjuntivo ósseo. Ele pode estar osteoblasto ou pode estar osteócito. Eu acho isso aqui fantástico, sou fascinada por isso. Então, as células do tecido conjuntivo, quem são elas? Vamos lá. A gente fala em fibrócitos / fibroblasto. Só bebendo água, gente, vamos fazer esse intervalinho. Então, a gente fala em fibrócito / fibroblasto. Por que barra, professora? Isso aqui é um estágio fisiológico, anotem. Não é que eu tenho uma de um tipo e outra de um tipo, não. É um estágio fisiológico, tá? Ora a célula está fibroblasto e ora também ela descansa na forma de fibrócito. A forma de maior atividade metabólica dessa célula é na forma de fibroblasto. Blasto, palavra que significa grande, gigante, produção, né? E quando ela não tem que produzir muito, ela está no estágio fibrócito. Quando a gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito. Aí a gente cita macrófago, é uma célula que está sempre presente nos tecidos conjuntivos frouxos. Mastócito nem se fale, existe sempre mastócito ao redor dos vasos sanguíneos ou de superfícies de mucosa. Plasmócito é um estágio em que o linfócito B está ativado para secretar anticorpos, então ele circula pelo tecido conjuntivo, principalmente na área dos linfonodos.
Leucócitos, de um modo geral, são esses grupos aí. Quando a gente fala em leucócito, tem neutrófilo, aí que a gente não falou, tem eosinófilo, tá? Basófilo, ok? E células adiposas, a gente tem células adiposas no tecido conjuntivo frouxo. Então, aqui, essa aqui seria a célula residente, a que marca, e essas aqui seriam as células transitórias, ok? Opa, aqui é um R que eu tentei fazer. Bom, qual é a função dos fibroblastos, professora? Eles sintetizam matriz extracelular, tá? E as substâncias fundamentais que estão presentes no tecido conjuntivo. Quem é essa matriz extracelular? São as fibras. Que tipos de... São as proteínas, tá? De padrão não solúvel. São as proteínas que a gente fala de padrão fibroso, tá bom? Então, colágeno, existem diferentes tipos de fibras de colágeno, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Quando a gente fala em pele, a gente tem mais a presença de 3, 4 e 5, nível 1 é mais nível de osso e dente, tá? Nível 2 também é uma fibra bem resistente, tá? Então, a gente até isso, o fibroblasto, ele sabe que tipos de fibra de colágeno ele tem que sintetizar em função do microambiente onde ele está, ou seja, que tipo de tecido conjuntivo ele está. Fibras de reticulares, é isso mesmo, são fibras que formam rede. Colágeno sozinho não faz verão, eu preciso de fibras reticulares para dar uma boa ancoragem para esse colágeno, e mais ainda de fibras elásticas, tá? Só que assim, as fibras elásticas, dependendo da região do corpo, elas não são tão necessárias. As fibras elásticas, elas se encontram muito, por exemplo, em tecidos de contração muito involuntária e que precisam suportar níveis de pressão alto. Então, daí você já deve ter pensado, contração involuntária, pressão alta, artérias. Artérias a gente vê um banho de fibras elásticas belíssimas, tá? Mas a gente tem também na pele, só que em menor proporção. E o que seria essa substância fundamental, professora? É aquela que eu te falei, aquela que é solúvel. Essa aqui é insolúvel, que está em amarelo, escreve aí, que é a fibrosa, e essa é a solúvel. Então, as glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas adesivas. São esses mocinhos aqui que fazem mais ainda verão. É porque, assim, não existe colágeno sozinho para dar textura num tecido. Eu preciso de água, eu preciso de proteínas que deem estabilidade, né? Eu preciso de atração eletrostática. Então, essas proteínas aqui é que fazem isso, tá? É que, às vezes, dá o ponto de junção. É como eu gosto de usar a analogia, assim, as cartilagens sinoviais, aí aquelas que são articuladas, né, e que tem água, uma questão hídrica aqui, né, no joelho, nos cotovelos, assim, tornozelo, enfim. O que faz essa cartilagem funcionar, se você olha para ela, a hidrodinâmica que tem nela é a água que está ali, né? Que promove aquela cápsula, essa cápsula ela é envolta por tecido cartilaginoso, e que ali a gente tem água, colágeno de grande resistência, de grande impacto, mas a gente tem o líquido sinovial. Então, esse líquido ali, ele tem que ser estéril, ele tem proteínas solúveis ali, ele tem minerais que mantêm essa cartilagem funcionando. O mesmo raciocínio é a pele também com o colágeno. Então, aqui a gente tem um desenho de um fibroblasto. Por que é fibroblasto, professora? O citoplasma dela é bem delgado, bem fino, mas olha o tamanho do núcleo, gigante. Significa dizer que ela tem em alta síntese metabólica, tá? Quando ela entra para o estágio de fibrose, olha como ela fica magrela, massa pura seca, vamos dizer assim. Então, tudo isso aqui é fibroblastos, ó, fibrócitos, na verdade. Esse aqui são os blastos, né? Alta atividade metabólica, pouca atividade metabólica. Vamos indo, que o tempo está passando. Nossa, passa rápido. Fibroblastos barra fibrose, características, então, na morfologia, isso é importante. Um fibroblasto, ele tem essa característica aqui morfológica. No momento em que ele está em alta atividade, ele vai ter muito retículo endoplasmático, mitocôndria. A cromatina, ela se segmenta bastante, porque essa célula, ela está em alta atividade metabólica e precisa produzir proteínas, tá? Ambas têm uma característica fusiforme, ou seja, ela fica afunilada nas extremidades, tá? Fusiforme é isso. Então, não importa se ela está no estágio fibroblasto ou se ela está no estágio fibrócito, não importa, tá? O citoplasma, de quando ela está em alta atividade metabólica na forma blasto, ele é volumoso. Aqui ele já fica delgado, tá vendo? Ó, fica escasso, poucas mitocôndrias, retículo endoplasmático, tá? A alta atividade metabólica, a intensa atividade de síntese de proteína, já baixa atividade no estágio fibrócito. Cromatina bem fininha, porque está se multiplicando, né? Aqui a cromatina já fica mais condensada, não tem que secretar muito, não está mandando essa função. Então, o retículo endoplasmático rugoso aqui, ó, em alta atividade, complexo de Golgi, mitocôndria aqui, já bem menor. É
bem facinho, gente, é bem gostoso, não é difícil. Lógico, a gente está aqui estudando no nível mais morfológico, fisiológico. Agora, trabalhar com isso aqui também em pesquisa é bem legal para quem for querer trabalhar com estética, para você ver se um produto ativa ou não o fibrócito, né? Produzir colágeno, se descobrir uma substância que promova melhor essa ativação dessa célula. Saindo da célula permanente, indo para a célula transitória, uma das mais importantes é o menino chamado macrófago, é o cara da fagocitose. Então, ele é uma célula-chave da resposta imunológica, tanto inata quanto adquirida, tá? Com alta atividade de fagocitose e pinocitose, tá? Ou seja, ele é muito ávido pela ingestão de partículas, sejam elas sólidas, de padrão sólido, como a gente estudou no segundo grau, ou líquido. Isso não é verdade, tá, gente? Não é que ele gere sólido e líquido, não é isso. É simplesmente uma questão de tamanho da partícula, de kilodalton, tá? Que isso é definido. Partículas até 10 kilodaltons são ditas líquidas, vamos dizer assim. Partículas acima de 10 kilodaltons é como se fosse ditas sólidas, mas não é que é água e nem que é sólido, tá bom? Então, eles têm seus precursores lá na medula óssea, ele na circulação sanguínea, o nome do macrófago é monócito, e quando ele migra para o tecido é que ele se transforma em macrófago, tá? Então, eles têm uma característica bem distinta de um monócito, o macrófago, é uma célula altamente ávida por fagocitose. Aqui a gente conseguiu pegar num corte histológico, no caso de um ácido do pâncreas, né, que são porções secretoras do pâncreas, né, são as porções secretoras, a parte, vamos dizer aqui, não endócrina, né, do pâncreas. E aí a gente tem, então, aqui o macrófago. A gente conseguiu marcar aqui com azul de metileno, um triclome, um corante mais específico. E você pode ver que o citoplasma dela é bem espalhadinha, né? E ela tem muitos lisossomos, ó, que ajudam justamente na formação do fagolisossomo, tá? Então, a gente já viu isso, aqui é só uma outra microscopia dele, é uma microscopia eletrônica de transmissão, tá? A gente mostrando um núcleo gigante, desengonçado, tá? Com muita cromatina solta, o seu nucleolo. Essas porções clarinhas são os vacúolos, ó, muitos vacúolos de digestão, e as porções mais escuras são os lisossomos, tá? Então, essa célula se prolifera no próprio local por conta de citocinas que promovem isso, expansão, mitose, e também a produção de novas células, tá? Novos a partir dos monócitos que chegam no local. Então, esse macrófago, em termos de tecido conjuntivo, quando a gente amplia a presença de macrófago para toda a malha de tecido conjuntivo, a gente diz que ele forma um sistema fagocítico mononuclear. Vocês vão ver essa sigla, às vezes, em alguns livros, é o SFM, é o Sistema Fagocítico Mononuclear. Por que é um sistema? Porque muitas regiões de tecido conjuntivo, o macrófago se dissemina, se espalha. Gente, eu estou marcando o tempo, só que agora já deu uns 30 minutos. Se eu chegar em 60, eu vou ter que fatiar a aula, tá? Eu continuo, para não ficar muito cansativo para vocês. Eu achava que eu ia conseguir, mas não vou, não. Consegui, o conteúdo é amplo dessa aula. Então, o sistema fagocitário mononuclear. Então, a gente tem o monócito. Quem é o monócito, professora? É o pré-macrófago quando está no sangue, tá bom? Ele veio da medula óssea, na forma de monócito, está no sangue. Quando ele migra para os tecidos, para lá ele ficar na nova residência dele, transitando sempre, ele não fica num local específico, ele passa a se chamar de macrófago, quando ele está no tecido conjuntivo. E aí, quando ele migra especificamente para o fígado, lá a gente chama esse sistema fagocítico mononuclear de células de Kupffer. E é muito importante ter macrófago no fígado, porque o fígado ele é uma usina de processamento de tudo que a gente faz em ingestão no nosso organismo. Então, seja de toxinas, seja de micro-organismos, seja de metais pesados, tudo esses macrófagos estão lá para fazer essa limpeza no fígado, lógico, junto com o sistema enzimático do citocromo P450. A gente tem também, no sistema nervoso central, células de fagocitose, que são células da micróglia, então é um tipo de macrófago também. A gente tem no tecido ósseo um outro tipo de macrófago que é chamado de osteoclasto. Muito importante o osteoclasto na remodelação óssea, por exemplo, no caso de uma fratura, ou até mesmo quando o osso está crescendo, para que esse osso tenha o sentido certo, o tamanho certo, o volume correto. Isso aqui é complicado quando a gente está no quadro de osteoporose. A gente diz que na osteoporose os osteoclastos estão em maior atividade do que os osteoblastos. E a gente tem a célula gigante mononucleada também presente no tecido conjuntivo, que ela é muito igual a um osteoclasto. Então, um osteoclasto, ele é uma célula gigante mononucleada, tá? Ela é bem desengonçada, que a gente vai ver.
E a gente também tem células, o que é isso, professor? É como se fossem vários macrófagos que se fundem e ficam ali para ter uma atividade maior. É um superpower macrófago, presente em algumas regiões do tecido conjuntivo, tá bom? Então, macrófago muito variável, dependendo do local de ocorrência. A gente tem aqui um mapa, as fotos desse sistema fagocítico mononuclear, para você ir se adaptando. Então, a gente tem ao redor de fibroblastos, mais precisamente no tecido conjuntivo, né, que é uma coloração por HE. Aqui a gente tem uma microscopia, na verdade, essa coloração está mais presente com prata, né, mas do tipo, ou pode ser uma microscopia eletrônica também de transmissão, em que a gente pega as células da micróglia, que olha como é bem desengonçada, né, tá no tecido nervoso. Aqui, justamente, a gente tem esse osteoclasto, seria uma matriz óssea, que a gente tem uma região de matriz já calcificada, né, que a gente já teria os osteócitos aqui dentro, né, guardados. Então, esse osteoclasto, ele ficou na periferia, para que esse osso tenha justamente o controle do crescimento dele, é que a gente tem tecido conjuntivo, é que a gente tem fibroblasto, porque esse fibroblasto, ele se diferencia nesses osteoblastos e osteócitos, tá? E a gente tem uma célula gigante aqui mononucleada, que são a junção de vários macrófagos, tá bom? Em determinada região do tecido conjuntivo. Então, aqui a gente mostra essa microscopia eletrônica de transmissão, são as vesículas digestivas, né, de uma célula agora. Na verdade, não é vesícula digestiva. Aqui a gente mostra vesículas também que estão cheias de histamina. Então, essa célula aqui agora é o nosso mastócito, tá? Então, função do mastócito, participar ativamente das reações imunes, tá? Por quê? Porque a gente só tem o processo que a gente chama de degranulação de mastócito no tecido conjuntivo quando a gente tem um fator desencadeante, seja uma toxina específica, né, seja um alergeno, tal, tipo a picadinha de um mosquito, né, que vasodilata, às vezes, ali na hora que promoveu a liberação dessa histamina, porque ela é uma substância já pré-formada, né. E às vezes a gente tem respostas alérgicas muito fortes, em que a gente tem altos teores de histamina, por isso que a gente toma os antihistamínicos, né, os medicamentos chamados de antihistamínicos. Então, por isso, resposta imune. Então, os processos inflamatórios, tá bom? De um modo geral, principalmente desencadeado por mastose, por histamina, as alergias mais precisamente do tipo 1, que é justamente desencadeada por isso, e precisa de IgE, tá? E também os mastócitos participam da expulsão de parasitas, porque quando ele libera essa histamina, ele vasodilata muito, e ele promove o recrutamento de células para o local onde tem o parasita, e assim o aumento da fagocitose, se assim for desse parasita, a opsonização e assim tudo mais, tá? A mastose é uma célula muito peculiar, muito característica. Uma célula assim bem célebre, né, bem do tecido conjuntivo. Então, os precursores deles estão lá na medula óssea. Quando ele sai na forma de mastócito imaturo. Quando eles migram dos vasos sanguíneos para o tecido conjuntivo, é que é atribuída a eles, então, a sua maturidade, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem uma fibra muscular de padrão, vamos dizer assim, estriado, nessa aqui, contração esquelética, provavelmente, voluntária. E olha os mastócitos aqui. Nossa, dependendo da degranulação disso aqui, forma uma pápula gigante. Olha, ele sempre está periférico a um vaso sanguíneo. Ó, gente, isso aqui é um vaso, tá? Quando ele degranula, o endotélio do vaso, ele tem receptores de histamina. Então, quando essa histamina sai aqui, gente, ela liga, nossa, vaso dilata, então forma edema, ó. Extravasa líquido para cá, ó. Tá vendo? Não é que sai célula do vaso, extravasa plasma. Então, gente, isso aqui, se é uma pelezinha lá que você foi picada por um mosquitinho, é aquela pápula que começa a se formar. Agora, imagina isso aqui acontecendo de maneira sistêmica, quando você também desenvolve um quadro de alergia, onde você libera histamina por algum alimento. Isso aqui pode levar a pessoa a ter um choque. Por quê? Porque você imagina que todos os vasos sanguíneos ficam nesse aumento, nessa dilatação. Isso diminui o volume do sangue nos vasos, é o que a gente chama de hipovolemia. Consequentemente, diminui a pressão sanguínea. A pessoa entra em quadro de choque, pouca oxigenação, né? Por isso que, dependendo desses quadros de respostas alérgicas assim, a gente tem que entrar imediatamente com adrenalina. A adrenalina faz o efeito contrário da histamina. Quando a histamina vasodilata, a adrenalina vasoconstringe. Por quê? Porque a adrenalina é aquele neurotransmissor, aquele hormônio do medo, da fuga. Eu preciso de circulação sanguínea rápida, eu preciso de explosão muscular, é tudo o contrário, né? Eu preciso melhorar a pressão sanguínea.
É fantástico isso, né? Se eu for ficar aqui, eu vou falar de muitas outras coisas. Então, proliferam também no local e produzem também novas células. O que é isso? Isso aqui é muito importante. Isso aqui mostra que são células lábeis, tá? Podem se regenerar, podem ocorrer mitose, tá bom? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão dela ainda, tá? Então, muitas estaminas. Uma célula bem globosa, bem gordinha, citoplasma repleto de grânulos de histamina. Núcleo de difícil visualização por conta dos grânulos da histamina. E apresenta receptores para moléculas sinalizadoras. Um exemplo de molécula sinalizadora, quando a gente fala em mastócito, é IgE. Ela tem uma afinidade muito grande pela superfície, né, do mastócito, tá bom? Participa muito da resposta imune. Aqui a gente tem aquela mesma fotinha que a gente mostrou numa coloração por HE, microscopia eletrônica de transmissão, e aqui a gente tem também a presença deles, esses pontinhos, tá? Tá aqui eles aqui, ó, tem os grânulos, também uma transmissão, só que de menor aumento. Quem são esses receptores presentes? IgE, gente, ela é uma célula que tem alta afinidade por imunoglobulina do padrão IgE. Por quê, professora? Lembra de imuno, tá? Inclusive, eu estou dando aula de imuno agora para o curso de farmácia, que eu trabalhei muitos anos nessa linha de pesquisa da imunologia. Não sou a imunologista pura, mas o que pude aprender me ajuda bastante para a minha vida e para a minha formação, desde minha iniciação científica até o meu mestrado. E aí, então, essa IgE, ela é um receptor de alta afinidade. Então, o mastócito, ele tem receptores de alta afinidade para IgE, que quando o antígeno se liga de forma cruzada nessa IgE, ele promove a ativação da adenilato ciclase, que promove fosforilação de proteínas. Para fosforilar, eu preciso de cálcio, tá? Esse cálcio se adere, por exemplo, a alguns tipos de microfilamentos que se fundem. E o que é microfilamento? Isso aqui já é o grânulo de histamina formado, lembra? Só que essa histamina, ela não vai sozinha para a membrana para fundir, eu preciso do citoesqueleto mexendo isso, por isso que eu preciso do cálcio. O cálcio, ele se liga lá naqueles filamentos de miniaquitina, vamos dizer assim, mini-miosina, que nem no nosso, para que esses filamentos contraiam e promovam, então, a junção dessa bolsa de histamina para que ela possa ser liberada. Aí o que vai junto aqui, ó? Vai heparina, histamina, proteoglicanas, fatores de crescimento, né? Enfim, até de eosinófilos, porque às vezes chama mais eosinófilos para o local, e faz o que a gente chama de exocitose, tá? Ativação via adenilato ciclase, né, AMP cíclico. A gente fala que essa ativação aqui é via AMP cíclico, é dependente de AMP cíclico, que é um segundo mensageiro, tá bom? E aí também a gente tem outros padrões de resposta também que ele faz, que é a quebra, né, dos lipídios de membrana através da fosfolipase, que é uma via também inflamatória, né, assim como tem da ciclooxigenase, a gente tem as fosfolipases, né, que produz mais leucotrienos, que são fatores que promovem mais quimiotaxia para o local, tá? Então é uma maquinária perfeita no mastócito, tá vendo como tem uma fisiologia muito intensa no tecido conjuntivo? Isso a gente falando só de uma célula, só o mastócito. Saindo do mastócito e indo para o plasmócito, quem é o plasmócito, professor? Ele é um linfócito. Que tipo de linfócito? O B, quando ele está ativado, olha o mundo na microscopia eletrônica de transmissão, olha só de retículo endoplasmático rugoso aqui, gente, nossa. O que ele está querendo? Por que ele está com tanto retículo endoplasmático rugoso aqui, gente? Ele está porque ele vai produzir anticorpos, tá? Então ele vai sintetizar anticorpos, então é responsável pela síntese de anticorpos. E justamente o plasmócito nada mais é do que o linfócito B ativado. Ó, gente, já deu 40 minutos de aula, só até aqui. Então, esses plasmócitos, vamos lá, no tecido conjuntivo normal, eles estão em pequena quantidade, tá? Por que normal, professora? Não está tendo uma perda da homeostasia daquele tecido, né? Não está tendo nada que ele precise neutralizar, vamos dizer assim, justamente quando se fala em partículas, vírus, toxinas, então, beleza, está diminuído. Mas quando esse tecido está, assim, com o processo inflamatório, ele aumenta. Então, os locais com penetrações de micro-organismos, aí sim, como mucosa, o número deles já é bem o quê? Alto. E é interessante que quando a gente fala de mucosa intestinal, a gente tem um tecido conjuntivo associado à mucosa, que é chamado de malte. Não sei se vocês lembram. É um tecido linfocitário associado à mucosa. Aqui a gente tem o que a gente chama de placas de Peyer ou Peyer, como você queira dizer. Ai, gente, é Peyer. É P-E-Y-E-R. Que a gente digitar com o mouse, vou ter que ver as outras ferramentinhas para fazer uma caneta mesmo para mim.
Então, como a gente tem contato o tempo todo com uma carga antigênica gigante, então a gente sempre tem linfócitos B ali circulando, tá? E quando a gente tem quadros de inflamações crônicas, o que é inflamação crônica? É quando ela já passou o período das suas 24 horas, já está no seu período de 72 horas e quando guarda a memória, porque eu já tive em contato, tá? Então, isso aqui, ó, todos são plasmócitos, tá? Epitélio tanto de vilosidade, então provavelmente é um epitélio do intestino, onde a gente tem um centro de germinação de linfócitos. Então, as características morfológicas, uma célula que tem muito retículo endoplasmático, né, muito Golgi, tá vendo aqui, ó. Então, o núcleo é um pouco ovoide, o núcleo é excêntrico, e às vezes o núcleo ocupa todo o citoplasma. Cromatina em grumos, que é o que a gente fala de roda de carroça, né, porque roda como se tem os raios da carroça, e eles ficam mais na periferia aqui do núcleo, aqui a gente tem o nucleolo. Então, o citoplasma é muito basofílico, ou seja, tem afinidade por corantes básicos, né, então, sinal que tem esse padrão, né, uma acidez um pouquinho, muito retículo endoplasmático rugoso, muito complexo de Golgi e alta atividade de síntese. Por quê? Porque vai produzir anticorpos. Então, aqui a gente tem, ó, um plasmócito, né, que no caso pode ser um linfócito B mesmo, mas como ele está no tecido, isso aqui é mais HE, na verdade não, isso aqui é um esfregaço sanguíneo, tá, gente? Um esfregaço, a gente tem muitos blastos aqui, aqui seria mais um plasmócito. Aqui não tem como a gente dizer se ele é um plasmócito ou não, viu, gente? Vou ser bem sincero, isso aqui é um esfregaço sanguíneo. O que eu consigo ver aqui é que eu tenho um linfócito. Agora, eu não sei te dizer se é B ou T. Não posso chegar aqui e dizer que é B ou T. Não, não tem como. Só se eu fizer uma biologia molecular, tá? No tecido já é mais fácil a gente ver por conta do núcleo, ó. Olha a roda de carroça aqui, tá? Aí a gente vê que ele está no estágio plasmócito, tá bom? Então, dessas células transitórias, por que elas são ditas transitórias? Porque essas células, geralmente, elas saem do vaso sanguíneo, realizam o processo de apedese e vão para os tecidos, tá? Então, o processo de apedese envolve uma maquinária intensa, tá, de quimioatração. O endotélio participa muito expressando proteínas que vão fixar essa célula, né, dos vasos, para que essas proteínas aqui, ó, elas têm que se ligar para que essas células migrem do vaso para o tecido, tá bom? Aí a gente tem o de apedese. Isso aqui é uma dinâmica, imunologia, se eu deixar, eu tenho uma aula só para falar disso aqui. Então, as células transitórias, linfócitos, a gente viu, tá? Principalmente os B, mas também tem os T, mas os B realmente têm essa importância da produção de anticorpos, tá? Neutrófilo circula ali também, a gente só vai ter neutrófilo no tecido se eu tiver uma infecção bacteriana lá, tá? Não existe neutrófilo no tecido se eu não tiver nenhum quadro infeccioso que chame-o para lá, tá? O eose também é muito presente, principalmente de reações alérgicas e eumínticas. Os linfócitos pode ser B ou T, não sei te dizer. Então, aqui, ó, se eu tenho esse neutrófilo aqui, então neutrófilo de novo, e o eosinófilo, tá bom? Bom, além das células, temos uma matriz também que é muito significativa. E aí, o que a gente vai encontrar nessa matriz, tá? O que a gente encontra nela? Espero que vocês não estejam tão cansados. No dia, não sei como é que tá. Parece minha cadelinha, o nome dela é Hunter, que eu chamo ela de minha pacotinha. Ela vai ficar comigo para onde eu vou, uma vira-latinha deliciosa que eu tenho. Mas vamos lá, gente, deu 46 minutos. Eu vou deixar chegar em 60 e aí se for a gente fraciona. Então, esse tecido conjuntivo, quando a gente fala de matriz, a gente saiu de célula, tá? Então, a matriz extracelular, a gente vê do que ela é feita. A matriz fibrosa, fibras de colágeno e elastina, a gente explicou um pouco antes. E aqui a gente vai entrar em detalhe um pouco mais da não fibrosa, que é a substância fundamental. Então, colágenos não fibrilares, ou seja, colágenos que são muito pequenininhos, muito finos, mas que estão ali, são de ancoragem, que a gente fala. Os glicosaminoglicanos livres, exemplo, gente, olha aqui o cara, famoso, é por isso que a gente está injetando aí. Tem a indução da produção de ácido hialurônico, né, as hialuronidases, as enzimas, que ajudam a produzir ácido hialurônico, né, quebra esses glicosaminoglicanos livres. Então, é muito importante os cremes, os produtos à base de ácido hialurônico para melhorar essa substância amorfa. Proteoglicanos, proteínas mais ligação a carboidratos específicos, né, alguns tipos de carboidratos. Glicoproteínas, tá vendo? É sempre proteína e carboidrato junto, tá vendo? Mantendo a estrutura, né? Fatores solúveis, água, gases mesmo, nutrientes, minerais, né? Enfim, zinco, cobre, né? Magnésio, enzimas, proteases, glicoronases,
hialuronidase, né? Muitas dessas enzimas precisam de metais, alguns metais específicos para ter uma boa funcionalidade. Então, um jogo nutricional para a gente ter uma pele boa, viçosa e jovem, né? Se assim a gente olha para esse contexto, ou quando a gente precisa ter também uma boa resposta de cicatrização, tá? Então, quando a gente fala em tecido conjuntivo, a gente já começa a te apresentar ele melhor. Por exemplo, aqui a gente já começa a ver esses fiozinhos de cabelo, que são as fibras, né, tanto de colágeno quanto de elastina. Aqui a gente já consegue dar uma coloração um pouco mais... Geralmente elas se coram em HE nesse padrão, um pouco mais rosa violáceo, né, que ela se cora. Então, aqui a gente já começa. Quem é o colágeno? São essas rosas que parecem essa mancha. E a elastina seriam essas mais fininhas, escuras, tá bom? A gente precisa de tudo isso e mais aquela substância fundamental. Quem são os principais aminoácidos que formam colágeno? E a gente vai entrar um pouquinho em bioquímica, tá bom? Para a gente entender esse processo da formação do colágeno. Então, a glicina é um tipo de aminoácido necessário, a prolina. E aí, essa prolina, ela tem que ser hidroxilada, no padrão de hidroxiprolina, que a gente fala. E a gente tem também um aminoácido que é a lisina, que precisa ser hidroxilada também, está no padrão de hidroxilisina, tá? Então, são esses aminoácidos chefes que formam colágeno. Então, glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina, tá bom? Como seria esse processo de formação? Então, aquela prolina, que a gente viu aqui com você antes, existe uma enzima chamada de prolil hidroxilase, que na presença da vitamina C, que é um cofator, vamos dizer assim, a vitamina C, essa prolil hidroxilase, ela hidroxila a prolina, transformando em hidroxiprolina. Mas para eu ter isso, eu preciso de vitamina C, tá? O mesmo raciocínio ocorre para a lisina. Então, para você ter uma pele firme, bonita, é muita vitamina C. Ah, meu Deus, professora, eu vou sair por aí agora tomando suco de laranja, tudo. Olha, eu te falo, cuidado, não é o suco de laranja, porque o suco de laranja ele tem muita frutose, cuidado com a sobrecarga de frutose também. E se todas as frutas cítricas, a laranja é uma das que tem menor teor de vitamina C, tá? Então, se você quer ter, toma um limãozinho de manhã, assim, com meio copo de água em jejum, todos os dias, tá? Numa água a temperatura ambiente, goiaba, tem muito mais também padrão de vitamina C, kiwi também tem mais padrão. Para você ter uma boa concentração de vitamina C diária, você tem que comer pelo menos 3 porções dessas frutas por dia. Então, o limão você pode até tomar 3 vezes ao dia, tá? É o santo limão, a gente diz assim. Então, a vitamina C ela é muito necessária na oxidação desse processo, na reação. Então, aqui no caso era prolil, porque age sobre a prolina. Então, ela hidroxila. Aqui seria a lisil hidroxilase, porque age sobre a lisina, formando a hidroxilisina. Então, isso aqui é o substrato para formar colágeno. Prolina no seu estágio normal e lisina não forma colágeno, eu tenho que hidroxilar. Por isso que as pessoas falam assim, professor, e o colágeno hidrossolúvel que eu estou tomando? Esse é o ponto. O tipo de colágeno que está indo ali, você está tomando já a hidroxiprolina e hidroxilisina ou você está tomando a prolina ou a lisina? Tá? Se você está tomando esse e não tiver vitamina C, você não tem isso. Se você tem isso, tudo bem, já é uma grande vantagem, tá? Por isso que, geralmente, os colágenos hidrolisáveis, eles têm que vir unidos à vitamina C, tá bom? Aí a gente já pensa que já é uma questão bem legalzinha, bem rápida de entender, que quando a gente não tem a vitamina C, a gente já tem uma menor proporção de hidroxiprolina e hidroxilisina. Consequentemente, a gente tem pouca ancoragem, pouca sustentação de muitos órgãos, diminui as interações desse colágeno. Um exemplo clássico que a gente presenciou isso nas histórias das grandes navegações foi o escorbuto, né? Porque as pessoas ficavam meses e meses, anos e anos no mar, naquelas caravelas lá nojentas, imundas, insalubres, sem uma alimentação adequada, sem frutas. Primeiro que os países que vinham já da Europa, das Índias, já não tinham uma característica muito dessas frutas. Encontraram mais esse padrão de frutas nas Américas. Tinham outras frutas, lógico, nos continentes europeus, enfim, com teor cítrico muito maior do que a gente conhece aqui hoje. E aí o colágeno afrouxa, né? Então é mais ou menos esse raciocínio também. Você vai ficando flácida aí, toda balançante, tanto homens quanto mulheres, é o teu colágeno que tá frouxo. Vitamina C, tá bom? Aqui a gente tem um pouco da cadeia bioquímica, tá? Isso aqui em aula de bioquímica eu mostrava para os alunos. Então, a gente tem, vamos dizer assim, o aminoácido glicinas, esses pontos, a gente tem o aminoácido prolina, que tal. No estágio glicina e prolina, ele não tem função de colágeno, tá? Ele tem que ser hidroxilado. Aí que a gente tem a porção tridimensional dessa cadeia, elas são unidas por pontes importantes de hidrogênio, né, que dão estabilidade. E aqui a gente vê mais ou menos o tamanho, né, como se fosse do padrão do aminoácido.
Então, os aminoácidos que compõem o colágeno, a maior parte dele é glicina, a gente olha, 12% prolina, seguido de hidroxiprolina, e o restante, os outros demais aminoácidos, hidroxilisina e assim vai, né? Qual seria a síntese, professora, de colágeno? Primeiro, para formar proteína, eu preciso de aminoácidos, tá? Então, eu teria aqueles aminoácidos lá, glicina, lisina, prolina, tá? Livres. O retículo, lá no núcleo ainda, os ribossomos fazem a leitura disso, e mais precisamente os ribossomos transportadores vão juntando, né? Vão codificando essa proteína. A gente começa a ter a formação das cadeias peptídicas, tá? Aí o primeiro tipo de colágeno que a gente forma é o primário, é o que a gente chama de tropocolágeno, ainda não é o colágeno propriamente dito, mas ele está se formando, está se modelando. Eles têm 3 subunidades peptídicas arranjadas em tripla hélice, que é isso bem aqui, ó. Então, cada coisa dessa é um filamento proteico, então amarelo, verde e vermelho, eles se organizam em tripla hélice. É tipo o DNA lá, só que o DNA é uma dupla hélice, né? E aí a agregação dessas moléculas desse tropocolágeno passa então a formar as fibrilas, tá? E aí a gente precisa de ligações, tá? Entre essas fibrilas para que mantenha elas unidas, tá bom? Ligações tipo hidrofóbicas ou covalentes. Então a gente teria esse padrão de aminoácidos, né? Seria o tropocolágeno aqui, seriam as fibras. Aqui a gente tem uma visão esquemática com desenho, aqui a gente já teria essas fibras aqui, ó, esses risquinhos. Aqui uma outra visão dessas fibras, já a fibrila propriamente dita, uma fibrila. Então, imagina que essa fibrila é isso aqui, ó, tá? Formando. E esse canudinho que eu te puxei seria isso aqui. O canudinho seria isso aqui. Aí a fibrila seria esse aqui. Então, várias fibrilas juntas formam uma fibra de colágeno, tá? Então, isso aqui, vamos lá, então, nessa questão bem aqui para vocês entenderem. Então, tá. Vários tropocolágenos juntos formam uma o quê? Fibrila, anota aí. Tá? Vários tropocolágenos formam uma fibrila, tá? Várias fibrilas unidas formam uma fibra, e várias fibras formam um feixe. Tropocolágeno, fibrilas, fibra, feixe, tá bom? Vai um efeito cascata, né? Ficando cada vez mais complexo, tá bom? Aí aqui os aminoácidos livres, ó, glicina, prolina, bonitinha, tal, glicina, prolina, hidroxilisina, glicina. Tem uma sequência que sempre respeita para eu saber, isso aqui é um padrão de tropocolágeno que a gente está sintetizando. Aí eu começo a ter uma outra cadeia se complexando, então ficou 2, e agora eu já tenho uma terceira cadeia se complexando, tá vendo? Aí quando eu tenho essa cadeia, essa terceira, eu já tenho um tropocolágeno se formando, tá? Aí vários tropocolágenos unidos, eu já começo a formar aquela fibrila, lembra? Ó, vários tropocolágenos, formei uma fibrila. Aí várias fibrilas, eu formei o quê? Um feixe. Vários feixes, eu formei já um tecido de conexão, tá bom? Aí a gente tem o skin, quando a gente fala em skincare, é o cuidado, né, a pele. Então aqui a gente tem a pele, a epiderme. Aqui a gente tem uma região papilar, né, a derme, mais precisamente. Geralmente o tecido conjuntivo papilar, ele é um pouco mais frouxo, né, porque tem muita vascularização, e aqui a gente já tem um padrão mais reticular do tecido conjuntivo, que é aquele denso não modelado, tá? Então tudo isso que está em rosinha aqui, parece uma borra, são feixes, são os feixes já daquele colágeno, aquela parte grande já, é o feixe aqui, isso aqui, ó, tá? Então é o feixe, mas se eu venho de baixo para cima, né, para eu chegar em feixe, primeiro formei tropocolágeno. Quem é o tropocolágeno? Já é a junção das 3 fibras, né, aí eu tenho o tropo, visão. Aí esses vários tropos formam uma fibrila, lembra? E a junção de vários tropocolágenos juntos forma essa fibrila me forma uma fibra, e a fibra forma o feixe, tá bom? Muito obrigada, agradeço a Deus, assim, por fazendo a gente conseguir explicar, eu espero, assim, de uma maneira mais gostosa para vocês, né? Então, tecido conjuntivo, tipos de colágeno no tecido conjuntivo, vamos lá. Deixa eu saber aqui o que tem na frente. Então, tipos de colágeno. Colágeno do tipo 1, ele é o mais firme de todos, é o mais resistente de todos, tá? Tá na pele, sim, principalmente naquela região mais papilar, mais profunda, né? Mais reticular, perdão. Então, tá na pele, tá nos ossos, nos tendões, nos ligamentos, na fáscia muscular, né? Os dentes, na córnea, forma as fibrilas, né? Então, lembrando aqui, professora, quem são as fibrilas? Ó, forma fibrilas, tá? Fibrilas, aqui pra gente lembrar, ó, fibrila, tá?
formam tanto fibrilas quanto fibras, quanto um feixe completo, tá? Então, várias fibrilas formam uma fibra forma feixes, tá? Então, esse cara aqui é importante, ele é o cara da força, principalmente, tá? Mas não é ele que faz o grande sucesso na pele, tá? Ele tá lá, mas não é ele que faz. Colágeno tipo 2 está presente muito nas cartilagens. Olha, é legal entender isso aqui. Então, tipo 2, ele só forma fibrilas, ele não avança para feixe. Por quê? Porque a cartilagem, ela não precisa disso. A cartilagem, ela tem outros padrões para dar força e resistência a ela. Então, para que formar um feixe de colágeno dentro dela? Enquanto que pele, ossos, tendões, não. Ele tem fibrila, tem fibra e tem feixe. Isso é legal você pensar na fisiologia do tecido. Colágeno tipo 3, olha, é tecido mole. Pensa aí comigo. Ó. Isso aqui são os tecidos de maior força e resistência. A cartilagem é um tecido mais ou menos. Né? Ela é mole. Pega aí na ponta do teu nariz, pega aí nas tuas orelhas. Cartilagem. Ah, professora, mas o disco intervertebral? Beleza, boa pergunta. É cartilagem, sim, mas também ali é uma cartilagem que está muito mais ligada com os ossos. Então, a gente tem tanto a cartilagem tipo 2 quanto a 1, que é que liga o disco à coluna vertebral. Então, a gente tem ligamentos ali, tá? Agora, olha o 3. Olha como é legal quando você vai pensando. Olha para o tecido do exemplo do 3. Um tecido do feto, um estroma de órgãos de glândula, órgãos linfóides. Tá vendo? É órgão mole, não é órgão de grande força, são órgãos molinhos, tá? Então, ele não vai precisar chegar no nível de feixe, com certeza. Ele tem que preencher, ele tem que dar forma, isso é fato. Tá? Então, já é um colágeno mais maleável, mais molinho, né? Então, ele forma fibrilas e fibras, não precisa chegar no nível de feixe, tá? E tem também o que a gente chama de fibras reticulares. Por que reticular? É o que forma o arcabouço, é o que forma a ancoragem. Gente, vai dar 1 hora de aula já. Eu vou terminar nesse slide, vou dar um stop aqui, um break, e a gente continua. E aí, o colágeno tipo 4 é a membrana basal, a gente encontra na membrana basal dos epitélios. Olha só, gente, vasos, células de musculatura lisa, não forma nem padrão de fibrilas, mas forma o quê? Rede, tá? Ou seja, fibrila, ele nem chega nesse nível bem aqui, ó, pra gente ter melhor. Ele não chega nem aqui. Ele fica mais disperso, né? Ele quer formar rede. Não, eu não preciso ficar juntinho uma da outra. Deixa eu formar uma rede aqui. Então, é o que a gente chama literalmente de colágeno de rede. Esse é o nome, tá? Tipo 4. E o tipo 7, né? 6, 7, colágeno tipo 7 é membrana basal dos epitélios. Então, forma fibrilas mais de ancoragem. Tá bom? Então, assim, eu vou terminar com vocês aqui nesse ponto, eu vou dar só o stop na gravação mesmo, e a gente vai continuar nesse slide que é fibras de colágeno do tipo 1, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula.